Olá, tudo bem? Antes de a gente começar nossa videoaula de hoje, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que estão ajudando na divulgação do canal, né? O professor Carlos Eduardo, né? Também conhecido como professor Biluca, e o pessoal do grupo de pesquisa em pensamento matemático, o GPPmat aqui da UEL, assim. Muito obrigado por vocês fazerem divulgação do canal aí, né? E dessa forma eu acho que outras pessoas também podem ter contato com esse material que eu estou fazendo, né? Bem, então continuando a nossa aula a respeito de sequências, né? Hoje eu vou tentar fazer uma relação entre o conceito das progressões geométricas e as sequências que nós estamos estudando, né? Também quero ver se eu consigo mostrar para vocês a possibilidade de estabelecer uma relação, né, entre a questão visual e uma possibilidade de inferências, até uma possibilidade de construção matemática mesmo, assim, né? Digo isso porque muitas vezes as pessoas têm aquela visão que a matemática tem que ser só aquela formal, né, por demonstrações e de repente um processo de visualização de um gráfico, uma estrutura, uma observação de um padrão, isso também pode contribuir para a aprendizagem matemática e, além disso, também fazer com que a gente possa fazer inferências sobre determinados assuntos, fazer até mesmo construções de definições, assim, lógico, nas suas devidas proporções, né? Mas a gente é possível que a gente faça algumas relações e com isso a gente possa construir matemática, né? Bem, para isso eu vou apresentar dois modelos, né, sobre dois problemas, né, para a gente observar como é que o desenvolvimento desses problemas podem contribuir para a aprendizagem desse conteúdo de sequências propriamente dito, tá? Bem, então o primeiro problema diz o seguinte: a população de um país é atualmente P0 e cresce a 3% ao ano. Qual será a população daqui T anos, né? Então vamos primeiramente fazer algumas considerações aí. Vamos considerar que P de T é a população em T anos, né? Ou seja, P1 seria a população no ano 1, P2 no ano 2 e assim por diante, né? E daí vem a pergunta, mas quem seria P1, né? P1 seria a população inicial, que é a população que a gente começou, que é P0, mais 0,03 de P0. O que é 0,03? 0,3 é 3%. Então 3% é 0,03 de P0. Então seria a soma da população inicial mais 0,03 dessa população, né? P2. P2 o que seria? P2 seria P1 mais 0,03 de P1. Mas vamos observar o seguinte, que P1 depende de P0. Ó, P1 depende de P0. E P0 e quem que é P1? P1 é P0 vezes 0,3 de P0. Então o que eu vou fazer? No lugar de P1, eu vou substituir por P0 mais 0,3 de P0, né? Ficando de que jeito? P2 vai ser P0 mais 0,03 de P0 mais 0,03 de P0 mais 0,3 de P0, né? Podemos observar que esse termo aqui e esse termo são os mesmos. Então, eu vou fazer o que? Eu vou colocar em evidência esses termos. Então, quando eu colocar em evidência, vai ficar P0 mais 0,03 de P0, que multiplica 1 mais 0,03. Somando 1 mais 0,3, eu tenho aqui 1,03, né? E olhe novamente que nesse termo da equação aqui, nós temos que P0 e P0. Então também vou colocar P0 em evidência. Quando eu coloco P0 em evidência, fica P2 igual a P0 mais, que multiplica, perdão, 1 mais 0,3 vezes 1,03. Somando, eu vou ter 1,03 que multiplica 1,03. Bem, então a gente pode partir do princípio da propriedade de potência, repete a base e soma os expoentes. Aqui eu tenho expoente 1, então ficaria P0 que multiplica 1,03 ao quadrado.
E note que a potência tem uma relação com a população no ano 2, né? Então a gente pode estender essa estrutura, eu não vou fazer mais exemplos aqui, mas a gente poderia estender estabelecer essa relação, ou seja, a população no ano 3 seria quem? P0 vezes 1,03 elevado ao cubo. No ano 4, P0 vezes 1,03 elevado à quarta. Então a população no tempo P de t, em t, seria o quê? P de t, que é igual a P0, que multiplica 1,03 de t. Então, assim, no GeoGebra, como é que a gente pode observar essas relações? Então, vou tentar construir aquela equação, né, no GeoGebra. P0 vezes 1,03 de t, tá? Então, como é que ficaria essa relação no GeoGebra? Primeiramente, o que eu fiz assim? Eu construí uma lista, né, de números, aqui no caso foi de 1 até 30, e depois eu construí a minha função, né? Eu vou colocar aqui as propriedades, né? Aqui ó, vocês podem observar que a minha sequência é a sequência em A, 5 vezes 1,03 elevado a A, que vai de 1 até 300, certo? Então, o que acontece nesse caso aqui? Por que eu tive que fazer desse jeito? Por que eu coloquei o 5 e lá era P0? Porque o GeoGebra, assim, de certa forma, os softwares matemáticos, eles não entendem essa variável, vamos dizer assim, né? Então eu optei por um número 5, por quê? Porque é um número pequeno e a gente consegue observar bastante o que acontece com ele, tá? Então, quando eu faço, a gente pode observar, ó, começando em 5, os termos da minha sequência, né? E conforme eu vou colocando, vocês podem observar que eles estão crescendo de uma forma exponencial, né? E então, só que uma coisa que tem que ficar clara é que são os pontos, né? Então não existe elementos entre eles, né? Então a sequência. E outra coisa que eu fiz, quando eu pedi para calcular o limite de 5 vezes 1,03 elevado a x, né, com n tendendo ao infinito, com x tendendo ao infinito, na verdade, o que aconteceu? A minha resposta foi para o infinito. Então, esses valores aqui, eles estão crescendo exponencialmente. Bem, vamos agora considerar um outro problema, certo? Um tanque tem a capacidade de C0 de água, abre-se o tampão e essa capacidade decresce a 4% por minuto. Qual será a capacidade desse tanque daqui a t minutos? Bem, é um exemplo muito parecido com o anterior. A diferença aqui está na palavra decresce, certo? Ou seja, em vez de ser uma soma, vai ser uma subtração, tá? Então, como já está escrito aqui, é um exemplo similar ao anterior. E nós teremos a seguinte situação. C1 é igual a C0 menos 0,04 de C0. Substituindo, C2 seria quem? C1 menos 0,04 de C1. Substituindo C1, nós temos C2 é igual a C0 menos 0,04 de C0 menos 0,04 de C0 menos 0,04 de C0. Colocando em evidência, nós vamos obter C0 menos 0,04 C0, que multiplica 1 menos 0,04, né? Também, colocando em evidência o C0, a gente chega nessa situação aqui, C0, que multiplica 1 menos 0,4, que multiplica 1 menos 0,04, né? 1 menos 0,04 é 0,96. Então, vou ter 0,96 aqui e 0,96 aqui. Então, propriedade de potência, repete a base, somos expoentes. Então, eu tenho C0 igual a 0,96 elevado ao quadrado. Na mesma perspectiva, C3 seria quem? C0, que multiplica 0,96 ao cubo, C4, C0, 0,96 à quarta e assim também, né? Então, C de t seria igual a C0, que multiplica 0,96 elevado a t, tá bom? Então, as mesmas perspectivas, né? Como é que ficaria isso no GeoGebra? Bem, essa foi também mais uma videoaula a respeito do conceito de sequências. Espero que vocês tenham gostado, né? E se você gostou, compartilhe com seus colegas, né? Contribua para a divulgação do conhecimento, tá?
e aos poucos a gente vai colocando novas situações aqui no nosso canal a respeito do estudo de sequências. Feito, um abraço.